Agora a gente fala sobre o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, que foi apresentado formalmente pela Comissão Europeia nesta quarta-feira para aprovação pelo Parlamento e também pelos estados integrantes do bloco. Camille Yunes, mais uma vez aqui com a gente para trazer essa informação e, quem sabe, a possibilidade de se aprovar esse acordo até o fim do ano, pelo menos. Mas o que avançou com a decisão de hoje? Bem-vinda mais uma vez. Pois é, Tiago, é importante a gente ressaltar que o texto foi apresentado, mas que ainda não foi aprovado. É necessário pelo menos 65% de aprovação do Parlamento do Bloco, ou seja, 15 dos 27 países que são membros do Bloco da União Europeia precisam ter essa aprovação. Para a gente ter uma ideia, são cerca de 25 anos nessas negociações entre Mercosul e União Europeia para que seja feito um acordo de livre comércio entre os dois blocos. Existe muita resistência por parte do lado europeu, especialmente de alguns países como Polônia e, sobretudo, a França. A França lidera essa resistência aí com relação ao bloco de livre comércio. Então, a ideia desse bloco é justamente a redução de tarifas de exportações entre a União Europeia e o Mercosul. Nesse texto que foi apresentado, ele propõe uma abertura comercial parcial, ou seja, com algumas restrições, especialmente no campo da agropecuária, que é o campo que mais enfrenta a resistência do lado europeu. Então tem, por exemplo, uma proteção a esse setor agrícola com um limite de cota de carne bovina e de aves. E tem um outro ponto muito importante, que é a exigência ambiental, com a rastreabilidade, a rastreabilidade que mostra a origem desses produtos brasileiros, com a segurança alimentar. Existe uma preocupação muito grande por parte da União Europeia com produtos de origem de desmatamento. Então, eles são bastante rigorosos com isso e essa é uma cobrança que tem no texto que foi mostrado aí, que foi divulgado pela Comissão Europeia. E aí, hoje, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ela fez uma publicação nas redes sociais falando desse texto, diz que ouviu atentamente os agricultores e os Estados-membros e que foram estabelecidas garantias mais sólidas e juridicamente vinculantes. A França, como eu disse, é o país que mais faz oposição, também disse que a comissão ouviu as ressalvas impostas pelo país, mas advertiu que vai analisar como está esse texto e se se foram incluídas aí as reivindicações que foram feitas. Do lado brasileiro, as autoridades estão mais otimistas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin fizeram publicações com a expectativa, dizendo que tem expectativa de que esse acordo seja firmado até o final do ano. Quem também falou sobre essa expectativa é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A gente, inclusive, tem um trechinho dessa fala dele. Vamos acompanhar. Eu estou muito confiante, sobretudo à luz do que está acontecendo no mundo. A União Europeia tem todas as razões do mundo para fechar um acordo com o Mercosul e o Mercosul com a União Europeia. Até por razões geopolíticas, distensionar essa tensão, em parte artificial, que está sendo criada, com o Oriente, de uma maneira geral, seria uma boa notícia para o mundo que a América do Sul, em especial o Mercosul e a União Europeia, se unissem em torno de um projeto de desenvolvimento comum. Pois é, essas instabilidades geopolíticas que o ministro Fernando Haddad cita são justamente as tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Com essas tarifas, os países foram obrigados a buscar novos mercados, E aí a gente vê a União Europeia fazendo essa movimentação, alguns países mais favoráveis, como a Alemanha e a Espanha, outros mais resistentes, como a França, com receio desses valores mais baixos das commodities brasileiras. Mas o fato é que com essas tarifas há uma mudança aí no cenário internacional, especialmente quando a gente fala da economia, Tiago? São 25 anos, cerca de 25 anos de negociações e vamos ver se realmente dessa vez esse acordo sai. É isso, o ministro tem esperança, expectativa para o fim do ano esse acordo ser aprovado, mas é saber efetivamente porque as resistências internas ainda são grandes. Exatamente. Já, Camille, por falar em resistência, a França, é bom lembrar, com o governo de Emmanuel Macron, tem muita resistência para que esse acordo vá adiante. Deixa eu chamar as nossas comentaristas mais uma vez sobre essa questão e a posição do governo brasileiro. Eu começo aqui
pela Deise Ciocari, o governo brasileiro aposta muito nessa negociação do Mercosul com a União Europeia. Hoje foi uma indicação, uma formalização que existe a chance, mas até fechar um acordo como esse. Agora, será que o governo aposta mais ainda por causa do tarifaço? Vê nesse movimento uma chance de amenizar esse impacto? É saber, é esperar, não é, Deise? Thiago, o fato é que esse acordo é um acordo que já está enrolado há bastante tempo, né? Há muito tempo, é um acordo que não consegue sair. Provavelmente sim, o governo brasileiro está apostando nessa questão do tarifaço. O Haddad tem tentado fazer essa articulação, mas eu acho muito difícil ela sair do papel. Não é uma coisa tão simples assim do dia para a noite, com uma negociação feita pelo ministro da Fazenda. Teria que envolver com muito mais força o executivo, e a gente já viu todas as outras vezes em que o presidente Lula se reuniu com o presidente francês. Então as fotos são bonitas, o discurso é bonito, o que sai na imprensa é muito legal, mas na hora de fechar o acordo, mesmo a verdade é que isso já tem se desenrolado por muitos anos. Eu não acredito numa possibilidade de solução agora não, Thiago. Pois é, Dora, você que, claro, conhece bem também a história dessa formação do bloco do Mercosul, né? Imagina que você estivesse em Brasília quando esse bloco começou a surgir no fim dos anos 80. E o bloco ficou adormecido por muitos anos e, às vezes, é resgatado, né, pelos presidentes de plantão. E é saber esse acordo com a União Europeia, o que vai fazer, ou o que vai trazer de força para o Mercosul, né? Eu não resisto. Sempre que vocês fazem uma referência no tempo, eu tenho que me posicionar. Eu estava em Brasília, embora não fosse nascida ainda, mas lá eu estava. Olha só, o presidente Lula, todo o governo, o presidente Lula já falou que realmente teria de ser até o fim do ano. Confia porque até o fim do ano é que vai a presidência rotativa do Brasil, do Mercosul. Então, o presidente Lula pretende, e claro, o governo brasileiro pretenderia que esse assunto, esse acordo fosse consolidado, concluído finalmente até o final do ano na presidência do Brasil. Mas eu também acho difícil, porque não é assim. Veja bem, o acordo foi confirmado pela União Europeia em dezembro do ano passado. Ali já houve uma comemoração do governo brasileiro, claro, que é marcante depois de 25 anos de negociações, esse aceite da União Europeia foi importante, mas veja, foi em dezembro. Agora nós estamos em setembro, entrando com essa apresentação do acordo para os países integrantes da União Europeia. É uma negociação difícil, eu acho muito difícil você fazer isso em 3 meses, em menos de 3 meses, né? Porque aí vai ser preciso a consulta estado por estado. São 27 estados, como trouxe a Camila, sendo que é preciso ter 15 votos, e evidentemente que a contrariedade da França é muito importante, tem bastante peso, então isso vai ter que ser bastante negociado. Agora, o fato de demorar não quer dizer que não sairá, né? Eu acho que, na verdade, se estiver demorando, quer dizer que as negociações continuam e podem ter chance de ser aprovada. Não sei em que medida, porque eu não entendo desse riscado de comércio internacional, em que medida isso teria realmente um efeito agora, imediato, objetivo, sobre as consequências do tarifaço, tanto para nós, aqui do Mercosul, quanto para a União Europeia.